Bom, pessoal, vamos continuar nossas aulas sobre os grandes investidores aí do mercado financeiro. Agora a gente vai para a aula 40, para a aula 51, né? E aí, conforme a gente vai abordando esses grandes investidores, vamos entendendo os métodos que eles utilizam e se esses métodos eles fazem sentido aí para a gente, tá? Na aula 51, vamos abordar um cara chamado John Bogle. Quem que seria o John Bogle? Ele também é um dos grandes investidores ali dos Estados Unidos, é um dos grandes investidores de bolsa americana, né? O John Bogle, ele criou o primeiro fundo de índice do mundo e ele definiu um método de investimento baseado em gestão passiva e no longo prazo, né? Então, o John Bogle, ele criou o primeiro ETF. E ele falava muito dessa questão de gestão passiva em vez de gestão ativas com fundos de investimentos. Bogle acreditava que fundos de índices ou ETFs eram a forma mais simples e barata de investir, pois replicavam um índice de mercado e tinha uma gestão passiva, né? O Bogle, ele também defendia que o mercado é imprevisível e que os investidores devem se concentrar na economia produtiva de longo prazo. Nas ações, o Bogle acreditava que as ações podiam proporcionar altos retornos ao longo dos anos, mas que era importante ter um pouco de renda fixa para passar por as adversidades. Então, o Bogle fala que sim, é necessário você ter renda fixa, e é bom a renda fixa porque ela vai te proteger. Ela vai, vamos supor, você coloca 100% em renda variável, aí acontece um grande problema aí no mercado, o que vai acontecer? Você vai ficar tendo que sacar esse dinheiro que você colocou na renda variável e muitas vezes sacar com prejuízo. Então, o Bogle, ele colocava esse ponto de que a renda fixa, ela sim é importante para a gente poder passar por adversidades, passar por grandes crises, ter um pouco de liquidez. E muitas vezes a boa parte do pessoal prefere só comprar as ações. Ok, se você for um grande investidor, tiver muito dinheiro, você pode pensar que você ganha muitos dividendos, mesmo que as ações tenham uma grande queda no mercado, 20, 30, 40% de queda. Se o fluxo de dividendos ainda se mantiver, você consegue manter o seu padrão, porque você ganha 20, 30, 40, 100 mil de dividendos por mês. Mas uma pessoa física que ganha 300, 400 reais de dividendos por mês, ela sim teria que se preocupar para não passar por algum perrengue, por algum problema um pouco mais sério nesse sentido. Tá? Então, Joe Bogle, ele era bem ferrenho nessa parte que você precisa ter, sim, um pouco de grana em renda fixa. O Bogle também, ele costumava abordar que a gente precisava ter sempre um bom senso para escolher os recursos de forma sensata. Então, alguns princípios de investimentos que podem ser extraídos da filosofia do Bogle são investir o mais cedo possível e periodicamente, né? Então, quanto mais cedo você investe, melhor. E quanto mais que seja periódico, ou seja, com certa frequência, legal. Outro ponto, manter os custos baixos. E aí é o ETF. O ETF tem um custo muito mais baixo do que um fundo de investimentos. Então, o ETF ele acaba tendo esse ponto. Outros, diversificar. Então, o ETF ele é diversificado. Simplificar, o ETF também é simplificado. Você só entra lá, compra e acabou. Não precisa estudar tão a fundo, ver tantos pontos. Você diversifica e você simplifica. Não tenta prever o mercado e fugir dos ruídos do mercado. Então, não tente prever o que o mercado vai fazer e fuja sempre dos ruídos dele. John Bogle foi um grande investidor americano, fundador de uma das maiores gestoras do mundo de fundos, a Vanguard Group. Então, ele só é o cara que fundou a Vanguard, que é uma das maiores empresas de investimentos do mundo. A Vanguard é simplesmente absurdo o tamanho da Vanguard. Ela tem hoje em torno de 8 trilhões de dólares. Então, um dos pilares do capitalismo atual é a Vanguard, e ela foi construída pelo Bogle. O Bogle ele fez graduação em economia na Universidade de Princeton, e graças à sua aptidão em matemática, cálculos e tudo que envolvesse os números.
Após se formar em 1951, ele foi contratado, né, para trabalhar na Vanguard Wellington Funds, que é a atual VWELX, né? E nessa VWELX, 4 anos mais tarde, dentro da Vanguard, ele foi promovido a gerente da companhia. John Bogle viu ali a oportunidade de colocar em prática a sua filosofia de investimento, criando um novo tipo de fundo para a empresa, né, com estratégia de concentração em diversos fundos a longo prazo. A ideia foi um sucesso, tanto que em 1970, Bogle se tornou presidente da VWLX, né, que é a Vanguard Wellington Funds. Porém, pouco tempo depois, foi responsável por aprovar um projeto prejudicial à empresa, o que lhe custou assinatura em papéis de demissão. Contando com sua vasta experiência na área, John resolveu fundar sua própria companhia em 1974, a respeitada e bem-sucedida Vanguard. Em 1976, ele lançou o primeiro ETF, né, que é conjunto do S&P 500. Né? Então, esse ETF foi conhecido como First Index Investment Trust. E ele foi responsável pela expansão da companhia, porque todo mundo começou a comprar esse ETF que reunia as 500 maiores empresas do mercado. Né? Atualmente, a Vanguard ela tem escritórios espalhados pelos Estados Unidos inteiro, Ásia, Oceania, Europa e América Latina, e ela presta suporte a empresas multinacionais de grande importância, como Google, Facebook, Netflix, Apple, Microsoft, Amazon, P&G, Pfizer, Coca-Cola, PepsiCo, entre outras, né? A Vanguard Inc. é a maior gestora de fundos de investimentos do mundo e o segundo provedor de ETFs após a iShares, que é uma companhia da BlackRock, ou seja, Vanguard e BlackRock, as duas maiores referências do mundo capitalista, né, das bolsas de valores globais. É muito poder, é muito status, né? E a Vanguard hoje tem sob A1, né, que são ativos sob gestão, o valor incrível de 9,3 trilhões de dólares. Trilhões. A nossa bolsa ela vale 500 bilhões de dólares, então é um negócio absurdo de dinheiro. Simplesmente é a referência à nata do capitalismo. E aí, quais foram os erros que o lendário criador dos ETFs cometeu, o Bogle? Antes de ele ter um brilhante sucesso pela Vanguard, ele quase acabou com a Wellington Fund, um dos fundos mútuos mais respeitados durante décadas. Voltemos ao começo da história. O Walter Morgan criou um fundo em 1928 que posteriormente se tornaria o Wellington Fund. Graças à gestão cuidadosa de Morgan e ao fato de que 38% dos seus ativos eram caixa quando o crash de 1929 veio, o fundo atravessou o crash e a Grande Depressão saindo ileso. Né? Morgan contratou Bogle em 1951 e em 1960 promoveu o Comitê de Investimento. Já em 1965, Morgan nomeou Bogle como seu sucessor à presidência do Wellington Group. Por fim, em 70, Bogle chegou ao cargo de CEO. Então, Bogle fez quase um estágio, né, no Wellington Fund, que foi crescendo. E aí foi onde o Morgan foi lá e passou para o Bogle isso daí. Né? Esse também foi o momento que as mudanças estavam acontecendo. O ambiente de mercado começou a esquentar, uma vez que a natureza conservadora de Wall Street estava se transformando devido à entrada de uma nova geração que havia sofrido com a crise. Né? Então, com essa nova geração que tinha sofrido com a crise, o mercado de ações ele começou a mudar, né? Ele começou a ter uma mudança em termos de ações, uma mudança em termos de estrutura física, né? Então foi isso que ele foi se transformando, né? E aí o Walter Morgan ele passou, né? Isso daí pro Bogle cuidar, né? Assim a gestão do fundo decidiu que deveria seguir o ritmo dos demais. Bogle admite que racionalmente entrou na dança, né? Ele achou que todo mundo era oba-oba. Uma das coisas racionais que Bogle fez foi fundir com outra empresa, que é a Thorndike, Doran, Payne e Lewis, que contava com mentes jovens, brilhantes e populares. Foi uma fusão ímpar. O equivalente nos dias de hoje seria a compra de uma empresa de trade de criptomoedas pela Vanguard. Então, vamos dizer que a Vanguard comprou uma empresa que só tinha moleque, novatos, e essa empresa provavelmente queimava muito caixa, era muito ruim, e a Vanguard foi lá e apostou todas as fichas dessa empresa. Hoje seria como se ela estivesse comprando uma empresa
uma empresa de trading de criptomoedas, né? Essa transformação, essa operação, né, transformou o Wellington Fund na antítese do que ele tinha feito sucesso, né? Então o Wellington Fund ele foi para um caminho diferente. Antes conservador, agora o fundo estava bastante concentrado em ações e realizando trade, compra de ações e venda de ações. Sua taxa de turnover aumentou de 15% para 25% em um ano. Em um breve período, a situação esteve favorável no começo, porque no começo pegou o oba-oba. Mas depois, quando chegou em 1969, o Dow Jones começou a ruir. Em 18 meses, registrou uma queda de 36%, né? Bogle afirmou: a fusão que busquei e realizei não apenas falhou nas soluções de problemas do Wellington, como também os exacerbou. Alguns dos fundos que foram criados dentro do grupo após a fusão registraram queda superior a 50%, enquanto outros acabaram fechando. Então, fundos caindo 50%. Hoje em dia é normal por causa da pandemia, né? Desde a pandemia para cá, tem vários fundos que caíram 50% no ano, né? Mas não deveria ser comum no médio e longo prazo, né? O Wellington Fund perdeu 40%, foi um grande choque aos clientes de longo prazo, antes acostumados com estratégias prudentes e estáveis. Esse erro foi crucial para a criação do ETF. Bogle seria demitido do seu cargo de CEO, ainda assim conseguiu convencer o board a mantê-lo como chairman e presidente. Após alguns trabalhos e pesquisas relacionados a fundos mútuos e índices, o board do Wellington deixou que Bogle iniciasse um novo projeto, que posteriormente veio a ser a Vanguard Group, né? Então, foi uma história bem louca, né? Aprender com seus erros foi o que fez com que Bogle trouxesse vida a uma das inovações financeiras mais importantes, que são os fundos de índice, que são esses ETFs. O que são os ETFs? São cestas, né, de ações ou cesta de ativos de um setor. Então, por exemplo, se a gente pegar o setor tech dos Estados Unidos, pegaria as 7 maiores empresas tech e colocaria dentro de um ETF. Então, você comprando esse ETF, você estaria exposto a essas 7 empresas. O legal é que você não teria que fazer 7 compras. Então, você comprando um ETF, você só faria isso. O custo dele é mais diluído, né? E a performance desses ETFs, muitas vezes, é legal, porque ele é diversificado. Então, se uma ação subiu muito e outra caiu muito, ele balanceia. Se todas as ações caíram muito, mas, sei lá, uma performou muito bem, ele balanceia um pouquinho para cima também. Então, esse que é o ponto legal, né? Então, esse fundo de ETF começou com apenas 11 milhões de dólares, né? E na sua primeira década, né, ele foi crescendo, depois chegou em 600 milhões de dólares, e na segunda década ele subiu como um foguete, alcançando 91 bilhões de dólares, ou seja, foi um grande sucesso, né? Então, John Clifton Bogle, né, ele é o fundador da Vanguard Group, uma das maiores empresas de gestão de investimentos do mundo. Ele foi o criador dos ETFs, foi o criador do primeiro ETF do mundo e, consequentemente, criador dos ETFs. A ideia do Bogle sempre foi essa, diminuir os custos de investimentos com a gestão passiva, porque esses fundos de ETFs, eles não têm gestor, então é gestão passiva, ele só compra as ações que ele tem lá no regulamento e acabou. Ele vai fazendo, às vezes, um rebalanceamento, alguma coisa nesse sentido, mas não é um grande ponto de ter que ter um gestor comprando e vendendo, fazendo grandes movimentos, ou algo nesse sentido, né? Em 1999, a revista Fortune colocou ele entre os 4 grandes gigantes, né, do investimento do século XX. E em 2004, a Time considerou uma das 100 pessoas mais poderosas e influentes do mundo, lógico, porque ele criou essa belezinha chamada ETF. E aí existe uma carteira Bogle Heads, né? Que é tipicamente a carteira Bogle Heads no Brasil pode ser composta por 3 a 4 tipos de investimentos. Primeiro, ações do Brasil, rastreia o mercado acionário total do Brasil. Ações globais, oferece exposição aos mercados lá de fora. Títulos do governo brasileiro, ou seja, pega o nosso tesouro nacional. E títulos globais, que é uma opcional, para você diversificar lá fora, em bonds, em treasuries, em T-notes, lá de fora, para você ter uma grande diversificação nesse sentido. Esses investimentos devem ser rebalanceados periodicamente para manter a alocação de ativos desejada. Esse processo ajusta as proporções dos ativos na carteira conforme necessário
para alinhar com seus objetivos de longo prazo e tolerância ao risco. Bogle ele descobriu que a maioria dos fundos de investimentos ativos não conseguia superar o mercado a longo prazo. Aqui no Brasil existe um estudo que mostra que apenas 5%, 10% dos fundos eles conseguem bater os ETFs. Então, muito melhor você estar comprando os ETFs do que passar o seu dinheiro para o investidor que é dito como profissional, né? Então, a melhor ideia era justamente fazer o quê? Investir nessa gestão mais passiva ou indexada, né? Que é justamente o que os ETFs eles entregam. Então, a carteira Boglehead, ela é composta por isso, né? Por fundos de renda fixa e renda variável. E também essa carteira composta por 3 fundos também é conhecida como Lazy Portfolio, ou seja, uma carteira simples projetada para se comportar bem em diferentes cenários de mercado. Então, você pode ter um fundo de renda fixa, um ETF de renda fixa, um ETF de ações brasileiras e um ETF de ações americanas. Para ele, para Bogle, isso daí já seria suficiente para você ter um grande retorno, né? Então, nesse ponto, ele coloca muito nesse sentido. E aí ele tem 11 grandes princípios que guiam que guiam essas regras do Bogleheads. Primeiro, a redução de gastos. Diminua suas despesas e aloque as economias para investimentos. Então ele fala que você tem que arrumar suas finanças. Investimento precoce e regular. Comece a investir o quanto antes e faça aportes consistentes para aproveitar o poder dos juros compostos. Lógico, quanto mais tempo você aplique, quanto mais cedo você aplica, mais para frente você vai conseguir ter um grande retorno por efeito do tempo mais os juros. Terceiro, contenção de custos. Priorize fundos e investimentos de baixo custo para maximizar os retornos líquidos, né? O quarto, otimização fiscal. Estruture seu investimento de maneira a minimizar e postergar o pagamento de impostos. Quinto, diversificação. Espalhe seus investimentos por diferentes classes de ativos para mitigar riscos. Sexto, simplicidade. Mantenha sua estratégia de investimento simples para facilitar o gerenciamento e a tomada de decisões. 7. Utilização de fundos indexados. Prefira fundos que replicam índices, pois tendem a superar gestões ativas de alto custo. 8. Equilíbrio de risco. Evite assumir riscos excessivos, mas também não seja extremamente conservador. Encontre o equilíbrio ideal para o seu perfil. 9. Independência de previsões. Não se baseie em decisões de investimento em tentativa de prever o movimento do mercado, né? Então, é um ponto bem legal aqui, porque muitas vezes a gente quer tentar prever o movimento do mercado e a gente não consegue. E aqui a gente fala do isolamento do ruído de mercado, né? Ignore constantes flutuações, né, do mercado e sensacionalismo que pode desviar você de seus objetivos de longo prazo. 11º, consistência na estratégia. Permaneça fiel à sua estratégia de investimento, mesmo em face de mercados voláteis, né? Então, boa parte dos ensinamentos dele, eles vão servir para que a gente faça uma construção de uma carteira muito baseada em ETFs e que a gente consiga ter um retorno consistente, transformando essa carteira, né? Então, é bem legal aqui os ensinamentos do Bogle. E aí ele fala muito sobre questão de você construir uma carteira própria através de robô advisors ou gestores automatizados, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem algumas, né? Que é a Magnet, a Monetos, a Warren e a Verius. Dessas 4, eu conheço muito a Warren, né? Porque eu sou afiliado deles, né? É basicamente ali, você constrói o seu objetivo, coloca lá quanto que você quer alocar em renda fixa, como que é o seu perfil, o robô analisa e ele monta uma carteira que muitas vezes é baseada ou em fundos ou em ETFs. E é bem legal, tem carteiras ali que funcionam muito bem, de modo geral, ali nas regras deles, né? Então, são essas 4 grandes carteiras. E aí, tem um site da B3 que ele mostra os ETFs.
Vamos ver se eu acho ele aqui. É um site bem... Então, se você quer aplicar, fazer uma carteira com base em ETF, você vai nesse Bora Investir B3. A B3 é a nossa bolsa, né? A responsável pela nossa bolsa. E aí, se você descendo um pouquinho aqui, ó, ele vai mostrar todos os ETFs que estão disponíveis na nossa bolsa. Então, aqui você consegue até dividir pelas gestoras, ó. Eu não sei se a Vanguard tem algum aqui, ó. Não, a Vanguard não aparece. Aparece a VanEck, aparece várias. A BlackRock aparece todos. E a gente pode mudar por classe. Então, se eu quero uma classe de renda fixa, eu clico aqui em renda fixa e ele vai mostrar todos os ETFs que estão de renda fixa. Ó. Tem do Bradesco, tem do Itaú, tem lá de fora o Wisdom Tree Yield, a gente tem eShares, que é justamente da BlackRock, tem da Pinecone, tem um ETF do Banco do Brasil. Então a gente consegue selecionar aqui por vários e vários ETFs. Olha o tanto de ETFs de renda fixa. E normalmente eles têm taxas boas. Aqui que a gente consegue filtrar também por rentabilidade de um ano. Então, ó, tem ETF que está dando mais de 24% de retorno, é um retorno bem expressivo. Né? É um retorno bem legal esses ETFs aqui estão batendo mais de 20% no ano. E tem vários, ó, tem até de treasuries americanos, ó, 1 a 3 anos, 7 a 10 anos. Esse é de bonds com grau de investimento. Esse é de debentures. Esse é o LFTS 11, que o pessoal usa muito para fazer venda de put e venda de call. Então aqui tem muito legal. Tem o NTNS 11 também, que é bem conhecido. Também é para renda, para fazer essa questão de renda. E quando a gente clica em cima, ele aparece. Ó, toda a questão da histórica dele, da rentabilidade. Então esse site aqui dá para você construir um tripé de renda fixa, um tripé de renda variável, um tripé de renda variável lá de fora. Então a gente consegue fazer muito nessa parte. Se a gente for pegar lá de fora, a gente vai filtrar por aqui também. Classe de ativos, vai colocar ações. Localização, a gente pode colocar, por exemplo, Estados Unidos, vamos dizer que a gente quer, ou global. E aí ele já vai mostrar vários fundos, ó, ligados à global. Tem de inteligência artificial, é esse daqui, ó. Tem esse que é ligado à Ásia. Tem Global X Cybersecurity, segurança cibernética. Rendeu bem, ó, num ano, 30%. Cooper Mines, aqui deve ser ligado a ferro, a minério, 30% também. Assim, tem vários, tem de carros elétricos. Olha só, 18% de retorno. Então, assim, a gente consegue fazer ETFs com estrutura de custo muito baixa. A maioria desses ETFs, eles costumam ter uma taxa de administração bem baixa. Vamos clicar, por exemplo, nesse Global Security aqui, para a gente ver a taxa. Então, a gente clicou aqui, ó. Opa. Vamos ver. Cadê a taxa dele? Deve falar em algum ponto aqui. Sobre o ativo. A gente clicando, ele vai falar um pouquinho sobre a história do ativo. Não está falando a taxa dele, mas a gestora é a Global X. Normalmente é uma taxa abaixo de 1% ao ano. Tá? Normalmente é uma taxa abaixo de 1% ao ano. Deveria estar colocando aqui, mas não está. E aqui é a cotação desse ETF. Ó. Você veja que a cotação dele é bem lá para cima. Então, assim, bem legal esses ETFs. E isso daí vai muito na filosofia do John Bogle. Esse site aqui, ele é Bora Investir. Eu coloquei ele vai ficar dentro do nosso link. E se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar uma olhada, vocês vão ver pelo PDF também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.